Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. E nós estamos aqui justamente para falarmos do amor do Pai. Eu acredito que seja um tema muito bom, vocês vão gostar desse tema, porque não existe nada melhor do que falar do amor de Deus. Com certeza você não veio aqui hoje à toa. Com certeza todo o esforço que você fez para chegar até aqui não foi em vão, porque hoje nós vamos conversar muito sério a respeito do amor de Deus. Nós estamos reunidos aqui porque Deus nos ama. Às vezes a gente está com o coração tão magoado, com tantos problemas, e a gente não consegue perceber nem entender o amor de Deus. Mas nós precisamos parar e pensar muito seriamente nesse amor. Por que será que eu fui criado? Para onde que eu vou? Qual é o meu destino? Não é? O que eu estou fazendo aqui no mundo? E tudo isso, para tudo isso, Deus tem respostas e tem planos de amor para cada um de nós, planos muito grandes de amor. Então, em 1 João 4,8 está escrito assim: Deus é amor. Olha que interessante. Deus é amor. O que é Deus? Deus é amor. Qual é o seu destino? O seu destino é Deus. Qual é o meu destino? O meu destino é Deus. Qual é o objetivo da nossa vida? O objetivo da nossa vida é Deus. E Deus o que é? Deus é amor. E Deus se manifesta de muitas formas na vida da gente, mas a gente não percebe e a gente não consegue reconhecer Deus, amor, em toda a vida da gente, em toda a caminhada da gente. Eu, por exemplo, tive uma experiência de amor muito grande, muito significativa, muito forte. Com certeza, para mim, essa experiência do amor de Deus foi muito mais forte do que para outra pessoa a quem eu me propus a ajudar. Teve uma época da minha vida quando o Senhor recolheu um filho meu de 3 anos e eu me senti desesperada. Eu senti que o mundo tinha acabado para mim depois da morte do meu filho. E com certeza, apesar de ter estudado em colégio de freiras, apesar de ter tido uma caminhada junto da igreja, trabalhando nas pastorais, eu ainda tinha uma fé muito infantil. Eu ainda amava o meu filho mais do que eu amava a Deus, porque eu não sabia que Deus era amor. Eu ainda não havia tido um encontro pessoal com Deus. E é esse o objetivo do nosso seminário, por isso que nós estamos reunidos aqui. Porque nós queremos nos encontrar pessoalmente com Deus. E você que já se encontrou pessoalmente com Deus, você pode aprofundar esse encontro sem limites, cada vez mais. E na época em que eu estava muito aflita, muito sem sentido a minha vida, por causa da morte de um filho, eu fui convidada para ir para a FEBEM, fazer um trabalho de voluntária. E eu fui para aquela unidade que é aqui em São Paulo, né? Aqui atrás do hospital Araçá, eu acho que é Araçá. Bom, não importa. É a unidade que é de 0 a 7 anos de idade. E o que aconteceu? As crianças lá eram divididas não pela idade cronológica, mas elas eram divididas pelo que elas sabiam fazer. E assim que eu cheguei lá, eu fui fazer o curso de voluntárias e fiquei muito, assim,
interessada naquele curso, porque aquele curso era dado por outros voluntários e também por médicos, fonoaudiólogos, psicólogos. E os médicos diziam que antes do serviço de voluntariado, as crianças morriam sem causa nenhuma. Elas iam definhando, elas se recusavam a comer, iam para o soro, ficavam tão tristes e morriam. E os médicos diziam que então eles definiam isso como as crianças morreram de tristeza. Não tem causa, não tem o porquê. Morriam. E depois que começou o serviço de voluntariado, as crianças começaram, o índice de mortalidade na FEBEM era muito pequeno. E eu também recebi uma criança para cuidar. Essa criança tinha 7 anos e as crianças lá era triagem, então elas iam ser selecionadas, ou eram carentes ou eram deficientes, e elas iam ser mandadas para as creches ou para adoção ou para instituições de deficientes mentais. E eu ganhei uma criança para cuidar, o nome dela era Aretusa. Ela tinha 7 anos, quase 7 anos, e foi abandonada na porta da FEBEM, ela, com um bilhete assim: eu sou a tia dela, ela vive internada, nunca mais eu vou buscar. O nome dela é Aretusa. E eu ganhei aquela criança. Clinicamente ela não tinha nada, mas os médicos precisavam saber para poder encaminhar se ela era deficiente ou se ela era carente, porque a Aretusa não andava, a Aretusa nem segurava o pescoço, a Aretusa só ficava no soro e não conseguia nem mastigar. Ela só engolia, nem sentia o sabor do alimento, né? Era só mingau, porque ela não mastigava. E toda semana nós tínhamos que fazer um relatório da criança que a gente cuidava. Eu não tinha que dar banho, nem dar comida, nada. A alimentação é muito boa, é feita por nutricionistas. O que eu tinha que fazer era só pegar a criança, tirar do quarto, porque elas não têm quem tire do quarto, para pôr no sol e conversar e dar carinho, o que ela nunca teve. E depois de 15 dias, para minha surpresa, e vocês também vão se surpreender, no meu relatório eu não escrevi assim: hoje a Aretusa começou a mastigar, ou hoje a Aretusa tentou ficar de pé, ou hoje a Aretusa se levantou quando eu cheguei, ou conseguiu ficar sentada, ou qualquer coisa assim. A primeira coisa que eu escrevi no meu relatório foi assim: hoje, dia tal de tal, quando eu cheguei, pela primeira vez, a Aretusa sorriu. A Aretusa sorriu quando eu cheguei. E foi o maior presente que ela poderia ter me dado. Porque eu conversava com ela, porque eu falava com ela, porque eu pegava ela no colo, ela estava no berçário, porque ela não sabia fazer nada, apesar de ter quase 7 anos. E depois daquele sorriso, tudo. Depois que ela me reconhecia, depois que a gente conversava, depois que a gente... Um dia eu cheguei, depois de uns meses, eu cheguei, a Aretusa estava brincando no parque. E depois a Aretusa, ao invés de ir para um hospital de deficientes de vegetais, como ela deveria ter ido, por causa de um carinho, por causa de uma atenção, por causa de um colo, por causa de umas palavras de carinho, ela foi adotada. E isso foi para mim foi uma experiência maravilhosa. Porque, gente, ninguém consegue amar se não for amado primeiro.
Nós precisamos aprender a amar, e para nós aprendermos a amar, nós temos que ser amados primeiro. E muitas vezes nós, desconhecendo a palavra de Deus, nós não nos sentimos amados, e por isso que o mundo faz com a gente, humilha, maltrata, judia, agride, e nós somos cheios de frustrações, cheios de problemas. Por quê? Porque nós não nos sentimos amados. Mas a partir do momento que nós temos uma vida espiritual forte, a partir do momento que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, porque a Bíblia, gente, é um tratado de amor de Deus por nós. A Bíblia é uma carta apaixonada de Deus por nós. E porque nós não conhecemos a Deus, nós temos tantos problemas. Nós não sentimos esse amor de Deus na nossa vida. E é por isso que nós somos tão confusos, tão agressivos, tão mentirosos, tão cheios de coisas erradas. Nós não sabemos perdoar, nós não podemos aceitar as pessoas como elas são. E a gente vai batendo a cabeça na parede todo dia, para lá e para cá, porque não sabemos que Deus nos ama. Então, nós precisamos estudar a palavra de Deus, saber mais. E a primeira palavra que nós lemos aqui é que Deus é amor. Deus é amor. Muitas vezes nós somos incapazes de amar porque nós colocamos Deus no lugar do nosso pai, e às vezes o nosso pai da terra não é tão bom quanto ele deveria ter sido. E nós falamos assim: eu quero falar do Espírito Santo, eu quero falar de Jesus, mas pelo amor de Deus não me fala de Deus Pai, porque de Deus Pai eu não gosto. Não é assim? Mas é porque nós temos bloqueios. Talvez nós tenhamos sido maltratados pelos nossos pais. E a gente transfere para Deus Pai o mesmo amor do nosso Pai da terra. E durante a nossa seminário nós vamos estar pedindo muitos momentos de cura interior para que todos os bloqueios em relação a Deus, a nossa fé, sejam tirados. Nós não podemos mais achar que o Pai do céu é igual ao Pai da terra. Em Isaías 49:15, Deus fala assim: pode uma mulher se esquecer do filho que amamenta? Pode ela se esquecer ou renegar o fruto das suas entranhas? Mesmo que ela te abandone, eu jamais te abandonarei. Isso é palavra de Deus. Em Lucas, Deus diz assim: se um filho pedir um pão, você vai dar para ele um escorpião? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais Deus Pai. É muito sério. Mas é preciso que a gente experimente Deus. Pode vir aqui para vocês o maior pregador do mundo, o pregador mais ungido do mundo. Se você não abrir o seu coração, não adianta, porque Deus é uma experiência pessoal. Eu posso dizer para vocês o sabor do vinho, por exemplo, o gosto de uma fruta, de um tempero. Eu posso explicar para você. Eu posso explicar para você o que o vinho pode fazer com você. Qual é a sensação que você pode ter. Mas se você não experimenta, você nunca vai saber direito. E Deus é a mesma coisa. Você precisa desejar ter uma experiência de Deus. O nosso seminário de vida no Espírito tem que terminar com a efusão do Espírito Santo, com o batismo no Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo. E para isso você precisa se abrir, você precisa permitir, você precisa abrir o seu coração
para Jesus, para que Ele possa tomar conta. Muitas vezes nós somos iguais a Aretusa, aquela menina da FEBEM. Nós somos anêmicos espirituais, não é? Cuidamos tanto do nosso corpo, temos tantos recursos para procurar um médico, um psiquiatra, um amigo, um conselheiro, um diretor espiritual, não é? Mas nós não abrimos o nosso coração para Deus. E a nossa vida espiritual é anêmica, é muito pequenininha. E é por isso que a nossa intercessão não transforma os outros. Eu mesmo não me modifico, porque eu rezo muito pouco. Eu confio muito pouco em Deus. Não é assim? Em Gênesis 1, 26, diz assim: Deus criou o mundo em 7 dias e achou que estava bom. Teologicamente, bom significa perfeito. Deus fez o mundo perfeito. Deus nos deu a capacidade de dominarmos o mundo. Mas com certeza não foi pela inteligência, não foi pelo progresso, não foi pela ciência. Foi pelo Espírito Santo dele em nós. E nós fazemos tudo ao contrário. Na Bíblia também fala assim: dão o nome de paz e de felicidade a um estado tão infeliz. Nós achamos que nós temos paz se nós temos status, se nós temos diploma, se moramos numa casa bonita, se temos saúde, se temos dinheiro, se formos ganhar na loto. Não é? Nós achamos que é bom a prostituição, a anarquia, não é? A gandaia, gastar bastante, comer bem, viajar, é isso que nós achamos que é a paz. E Deus fala: dão um nome de paz a um estado tão infeliz. É claro que nós precisamos dos bens materiais, mas prestem atenção, o maior índice de suicídio não é nas classes mais pobres. O maior índice de suicídio é nas classes mais ricas. As pessoas mais ricas, mais famosas, mais inteligentes, mais poderosas, é ali mesmo que existe o maior índice de suicídio. Por quê? Porque talvez tiveram tudo, mas não tiveram Deus. Não conheceram o amor de Deus. E vivem num estado tão infeliz. Em outra parte da Bíblia, Deus disse assim: o Senhor Deus formou o homem do barro da terra, inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente, mas vivente com a própria vida de Deus, porque só nós somos capazes de amar. E só nós temos liberdade para escolher se queremos Deus ou não, se queremos o amor ou não. Em todos os aspectos da nossa vida, nós só temos sempre 2 opções: ou viver com Deus, com amor, ou viver sem Ele. Então, nós precisamos tomar uma postura. Em Jeremias 31, amo-te com amor eterno. Quem vos toca, toca a menina dos meus olhos. Que a parte mais delicada do corpo é a pupila dos olhos. E Deus fala: quem toca em você, toca na menina dos meus olhos. Que lindo! Você é meu servo, não temas. O amor de Deus é incondicional. Ele diz assim: eu não vim para os justos. Eu não vim para quem está bem, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos, eu vim para os pecadores. Então, para Deus não importa se hoje você está bem, se você está mal, se você é virtuoso, se você é viciado, não é? Se você é prostituído, se você tem problemas graves ou se você está muito bem de vida, está muito feliz. Para Deus não importa nada disso. O amor de Deus é incondicional. Ele ama você agora, do jeito que você está agora.
Deus onipotente, onisciente e onipresente, tem uma única coisa que Deus não pode fazer por você: é deixar de amar. A única coisa que Deus Todo-Poderoso e Perfeito não pode fazer é deixar de amar, porque Deus é amor. Então, seja lá o que foi que você fez na vida, seja lá o jeito que você está hoje, não importa, Deus ama você e você precisa sentir esse amor. Você precisa permitir que Ele te ame. Não porque você tem méritos, talvez hoje você se sinta indigno do amor de Deus. Mas Deus não ama você porque você tem algum mérito. Deus ama você porque Ele é bom. Porque Ele é amor. É Ele que vem ao seu encontro. É Ele que bate na porta do seu coração pedindo para entrar. Mesmo que as montanhas oscilassem e as colinas se abalassem, jamais o meu amor te abandonará. Nós não precisamos usar máscaras quando rezamos. Nós, para Deus, não somos um personagem. Nós somos uma pessoa. Nós não precisamos mais dar desculpas para nossa culpa diante de Deus. Quando você reza, Deus vê o seu coração. Ele sabe exatamente como você é. E Ele quis precisar de você. Ele quer entrar na sua casa através de você. Você já pensou nisso? Você veio aqui, teve essa chance tão gostosa, nós estamos aqui rezando juntos. Para quê? Porque você é canal da graça de Deus para sua família. Você tem que ser o canal da graça de Deus para sua comunidade, para sua cidade, para o mundo. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. As aves do céu não semeiam nem ceifam, e Deus as alimenta. Você vale mais do que as aves do céu. Felipe, hoje é a oração justamente hoje na missa, é uma das leituras, não é? Do Evangelho. Felipe disse para Jesus: onde está o seu pai? Mostra-nos o pai. Cadê o seu pai? E Jesus falou o que para Felipe? Quem me vê, vê o Pai. Se você me conhecesse, você conheceria o meu Pai. Porque eu e o meu Pai somos um. Então quem conhece Jesus, conhece também o Pai. E o seu Pai é maior do que qualquer coisa. Eu me lembro da minha filha, a Renata, quando ela era pequenininha, aconteceu uma coisa muito interessante. Elas estavam brigando e um dizia assim para o outro: olha, se você continuar a fazer isso, sei lá por que eles brigavam, se você continuar a fazer isso, eu vou chamar o meu pai. E o meu pai é médico, ele vai te dar uma injeção. Aí o outro falava assim: olha, se você fizer isso, eu vou chamar o meu pai, porque o meu pai é delegado ou qualquer coisa assim, e ele vai mandar te prender. Aí eu falei: como será que a Renata vai se sair dessa? Porque o Cláudio não trabalhava com computador, né? Meu marido, e ela nem sabia o que era isso, eu não sei o que ela ia falar. Aí chegou a vez dela de falar. E aí ela falou assim: olha, se vocês continuarem assim, eu vou chamar o meu pai, porque o meu pai é maior do que o pai de vocês todos juntos. Tá certo? Porque o Cláudio Honori, de fato, ele tem 1,96 m. Não é brincadeira. Se você está ruim, chama o seu pai. Você não foi feito para ser escravo do mal, do inimigo. Você não é escravo de Satanás. Você é filho de um rei. Você é embaixador do céu. Você é uma embaixatriz. Você é ministro de Deus. E o que o ministro faz? Ele exerce o poder. Você é muito diante de Deus.
Você é um tratado de amor único de Deus. Você é tabernáculo de Deus, ostensório de Deus, ministro de Deus. A Bíblia diz que nós fomos criados quase iguais aos anjos. Tem uma história também que eu quero contar para vocês, que é a seguinte. Você sabe aquela história, não sei se vocês já ouviram falar, da história daquele homem que ganhou uma passagem de navio? Ele ganhou uma viagem de navio para ele e para a família dele, né? Então ele reuniu a família dele e falou assim: olha, nós vamos fazer a viagem porque ganhamos a passagem, mas não podemos gastar nada. Não podemos gastar nenhum tostão porque não temos. Então nós vamos levar lanche, vamos levar mantimentos, e durante a viagem de navio a gente vai aproveitar a viagem, mas não vamos gastar nada. E de fato eles viajaram, e no navio eles comiam lanches, levaram queijo, pão, e tudo assim que não estragava para eles poderem ficar aqueles dias viajando. Quando foi no final da viagem, quando o comandante fica na porta do navio, né, na saída do navio, para se despedir de todo mundo, quando ele viu aquela família, ele falou: que interessante, passamos tantos dias juntos e eu não vi nem o senhor, nem a sua família. Não vi o senhor nem nas refeições, nem nas atividades do navio, nas brincadeiras, nem nos passeios que o navio fez. Não vi os seus filhos fazendo as distrações que tinham dos monitores. Nós não vimos vocês no navio. O que aconteceu? Aí ele falou: mas sabe o que aconteceu? Nós fizemos a viagem, mas não podíamos gastar nada. Então não participamos de nenhum jogo, de nada. E aí o comandante do navio disse assim para ele: mas, meu senhor, o senhor ganhou uma passagem no navio de primeira classe. Estava tudo incluído. O senhor poderia ter desfrutado de todo o lazer, de todos os divertimentos, de todos os passeios, de todas as refeições que o navio proporcionou para todo mundo. Na sua passagem estava incluído tudo isso. Sabe o que acontece com a gente? Espiritualmente, nós somos como esse senhor que foi fazer a viagem de navio. A nossa vida aqui na terra é uma passagem, o nosso destino é Deus. Mas nós temos tudo incluso porque somos filhos de rei. Nós temos o direito à saúde, nós temos direito à prosperidade, nós temos direito a todos os valores espirituais, nós temos direito à paz, nós temos direito à harmonia, à alegria, à união. Nós temos direito a tudo isso. E, no entanto, como é que está a nossa vida agora? Qual é a nossa postura diante de Deus? Será que nós confiamos nele o suficiente para podermos ter tudo isso que é direito nosso, porque nós somos filhos de Deus, não somos cavalinhos do demônio? Será? Em outra parte, o Senhor nos diz assim: tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a vossa a minha conduta, e os meus pensamentos ultrapassam os vossos pensamentos. Muitas vezes, quando nós rezamos, nós damos receitas para Deus. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, por favor, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo. E nós esquecemos de falar com Deus: Senhor, como é que eu preciso fazer para poder receber essas graças que eu preciso tanto? Deus não quer apenas que nós estejamos bem. Deus quer que nós nos salvemos. Deus quer que nós tenhamos a vida eterna.
E nós precisamos nos converter, nós precisamos voltar para Deus, nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos pedir que esse amor de Deus invada o nosso coração. Em Atos 9, o Senhor nos conta, a palavra de Deus nos diz, do encontro de São Paulo, que era Saulo, com Jesus. E nessa passagem, o Senhor diz assim, que São Paulo era aquele que perseguia os cristãos, não é? São Paulo era um fariseu, ele perseguia os cristãos, ele era contra os cristãos, ele matava. E ele ia indo para uma cidade e ele literalmente caiu do cavalo, não é? E ele viu uma grande luz e uma voz que dizia assim: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caiu prostrado no chão. Diante de tudo aquilo, São Paulo só teve uma atitude. Ele só disse assim: Senhor, o que queres que eu faça? Talvez hoje você esteja numa situação difícil. Talvez você tenha também caído do cavalo em alguma situação e Jesus está batendo aí no seu coração e falando: por que você me persegue? Por que você não abre a porta do seu coração? Por que você resiste à minha graça? Por que você não faz o que eu te peço? E talvez, quem sabe, todos nós hoje vamos falar como São Paulo: Senhor, o que você quer que eu faça? Senhor, o que é que eu preciso fazer para me modificar? O que é que eu preciso fazer para mudar a minha família, Senhor? O que eu preciso fazer? Eu quero ser canal da graça, eu quero ser cheio, inundado com o seu amor. Eu preciso, Senhor, do seu amor. Eu quero ter uma vida espiritual forte, uma vida espiritual que comande todo o resto da minha vida, a minha vida física, a minha vida psíquica, os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha sexualidade. Eu quero que o teu Espírito Santo me conduza. Eu quero que o seu amor preencha o meu coração. Eu preciso que o seu amor tome conta e cure todas as feridas que eu tenho, todas as marcas, as cicatrizes que eu trago desde a minha infância. Eu preciso, Senhor. O que é que eu tenho que fazer? E tem uma outra parte que diz assim: cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, lavai-vos e purificai-vos, tirai vossas más ações diante dos meus olhos. Se vossos pecados forem vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã. Se fordes dóceis e obedientes, provareis os melhores frutos da terra. Da terra. É a boca do Senhor que declara. Então a promessa de Deus não é para quando você morrer você vai para o céu e fica lá eternamente feliz. A promessa de Deus é para hoje. É para agora, é para já. Se fordes dóceis e obedientes, provareis os melhores frutos da terra. Vamos fazer uma oração agora. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, você me conhece. Você sabe, Senhor, tudo o que eu necessito, tudo o que eu preciso. Antes mesmo que eu fale, Senhor, você já sabe tudo. Neste momento de oração, Senhor, eu quero me entregar nas tuas mãos. Eu quero, Senhor, que você tenha espaço na minha vida.
Definitivamente, Senhor, eu quero que o teu amor preencha, invada, incendeie o meu coração. Tem compaixão de mim, Senhor. Eu quero que a minha vida espiritual seja tão forte, tão profunda, tão íntima, Senhor, com você, que eu possa ser de fato um canal da graça, que eu possa receber o teu Espírito Santo, Senhor, e ser transformado. Eu quero, Senhor, me encontrar pessoalmente com você. Eu quero, Senhor, me entregar nas tuas mãos, para que você me use como um canal da tua graça. Perdão, Senhor, por tudo aquilo que eu faço e que não combina com os teus planos de amor para mim. Jesus, eu quero que os seus grandes planos de amor por mim se realizem, se concretizem de fato. Jesus, eu quero ter uma infusão no teu Espírito Santo. Eu quero ter todos os dons do teu Espírito Santo. Eu quero me entregar, Senhor, nas tuas mãos. Muito obrigada, Jesus, porque agora você mexe na minha memória, no meu entendimento. E você vai me curando, Senhor, das piores recordações que eu tive, que eu tenho. E eu vou te entregando, Senhor, esses momentos em que eu não fui amado, que eu não fui amada, que eu fui mal amado. E por isso, Senhor, eu me tornei uma pessoa amarga, agressiva, desconfiada, petulante, orgulhosa, egoísta. Perdão, Senhor. Misericórdia. Eu te amo, Senhor. Preenche todas as minhas carências. Preenche, Senhor, todas as minhas saudades. Tira, Senhor, todas as minhas aflições, meus medos, minhas angústias. Muito obrigada, Senhor, porque só você pode me dar a paz. Amém. E terminando, Efésios 3:20, está escrito assim: ao que é poderoso para realizar por nós em tudo infinitamente além do que pedimos ou pensamos. É poderoso para realizar por nós em tudo infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus, perfeito, único, maravilhoso, poderoso, onipotente. Amém?